Nós vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola Universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 26. Aos que nos assistem através da internet, que Deus abençoe a sua vida, você que é um participante do canal Ebenezer Oficial, que Deus também traga bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nessa noite Deus venha falar mais uma vez aos nossos corações. Tiago, capítulo 1, versículo 26, quem encontrou, diga amém. Olha só o que diz aí a palavra do Senhor: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, que visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos diante da Tua face, diante da Tua presença. Aqui está parte da Tua igreja nessa noite reunida. Também eu oro por aqueles que estão nos assistindo agora, e que o Senhor possa tocá-los de forma extraordinária, assim que a unção, Pai, que o Senhor libera nessa noite, neste lugar, seja liberada em toda a face da terra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Toma a direção, Espírito Santo. Irmão, nós vemos na carta universal do apóstolo, do servo do Senhor, Tiago, nós vamos ver ele falando aqui acerca de um assunto muito importante. Só o fundo musical, baixar um pouquinho o fundo musical. Aleluia. Eu acho que ele está lá, ele baixa lá. Aleluia. Então veja bem, a palavra do Senhor vai falar sobre religiosidade, ou seja, religião aqui. A palavra de Deus vai falar sobre religião. Tiago, ele vai se preocupar agora, por quê? Porque, segundo pesquisas feitas, na atualidade que nós estamos vivendo hoje, existem pelo menos de 40 mil a 60 mil religiões diferentes uma da outra. Olha só, mais de 40 a 60 mil religiões diferentes uma das outras. E o que eu quero compartilhar com você, em meio a tantas coisas, qual é a religião verdadeira? Porque religião é algo que nos aproxima de Deus. Talvez você já ouviu cientistas, talvez você já ouviu psicólogos, doutores, homens instruídos, dizendo o seguinte: todo homem precisa de uma religião. Mas será que o simples fato de sermos religiosos é suficiente? É isso que Tiago fala na sua carta. É isso que ele está dizendo na sua carta sobre a questão. Por quê? Porque a igreja vive um grande problema na atualidade que nós estamos vivendo. E a introdução vai dizer o seguinte: o abismo que existe entre aquilo que professamos e aquilo que de fato vivemos. Há um grande abismo entre o que professamos e entre o que vivemos. Entenda que há uma grande separação entre o que nós vivemos e aquilo que nós estamos de fato fazendo. Ou seja, falar é uma coisa e fazer é outra. Porque é muito simples eu falar aqui, mas diferentemente de falar, eu preciso agir. Era o que Tiago estava dizendo, era o que Jesus falava, era o que Jesus ensinava. E nessa noite, dentro desse texto, nós vamos entender o quê? Como a religião pura e verdadeira vai muito além de doutrina e ritos, porque religião é muito mais do que doutrinas e ritos. Qual a verdadeira religião para Deus? A ira de Deus virá sobre a terra. E qual será a religião
que está andando de forma correta. Nós sabemos e vimos aqui que são uma diversidade grande de religiões que existem na face da terra. O que nós precisamos entender, para que nós venhamos ser aceitos no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e professarmos a nossa fé, ser um verdadeiro e autêntico cristão, nós precisamos começar a praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. Sabe por quê? Porque senão nós vamos se tornar como os fariseus. Porque os fariseus, eles colocavam as pessoas para andar 5 milhas e não andava nenhuma. Eles diziam e colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, quando eles mesmos não carregavam nada. Isso é o quê? Religiões falsas. Religiões que só têm nome, mas que infelizmente, quando a trombeta soar, eles vão ficar. Não adianta simplesmente o fato de ser cristão. Nós precisamos começar a entender qual é o verdadeiro sentido da religião e o que é ser cristão de verdade. Não basta frequentar uma igreja ou participar de um grupo, não adianta. Olha bem, nem um ritual bonito. Talvez nós vamos a cultos aonde nós vemos pessoas fazer grandes discursos. Nós vemos os rituais acontecendo de forma excelente, porque pessoas se tornaram profissionais naquilo que elas fazem. Mas Tiago, ele está falando algo acerca da religiosidade, da religião. E ele está dizendo que aqui nos versículos que nós lemos, se alguém de vós diz que é um religioso e não praticar algumas coisas, a sua religião se torna vã. E é isso que nós vamos aprender nessa noite, no texto que nós lemos. Eu quero ler de novo para gravar no seu coração. Se alguém supõe ser religioso e deixando de refrear a sua língua, antes está enganando o próprio coração e a sua religião é vã. Religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta, que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guarda incontaminado do mundo. Veja que nessa palavra Deus vai nos dar 3 passos. Tiago vai falar de 3 posicionamentos que nós precisamos tomar para que nós possamos ser verdadeiros servos e servas do Senhor. Então a primeira coisa que ele vai dizer aqui, nós vemos no livro de Tiago, transformando provas em triunfo. Neste texto Tiago levanta um padrão aferidor da verdadeira fé, que questiona que somos verdadeiros crentes ou não. Então aqui Tiago vai colocar para entender quem é cristão e quem não é. Porque através destas atitudes que nós vamos ver aqui, nós vamos começar a compreender se nós estamos na presença de Deus ou se nós somos meros religiosos. Então veja bem, primeiro ponto, o verdadeiro crente tem controle da língua. A primeira coisa que ele vai dizer para quem é um cristão, ele vai dizer, se alguém supõe ser religioso e deixa de refrear a sua língua, a sua religião é vã. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, ele vai dizer o seguinte, presta atenção. Jesus disse, de toda a palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta delas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado.
A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que o homem tem capacidade de governar animais, governar naus, carros, aviões. Na atualidade de hoje o homem governa muitas coisas, mas ele é incapacitado muitas das vezes de dominar a sua própria língua. A língua é como uma fagulha que se risca um fósforo ou um cigarro, ponta de um cigarro que é lançada de um carro ainda acesa e tem a capacidade de incendiar toda uma floresta. Assim é a língua. E quando nós dizemos que somos religiosos e não refreamos a nossa língua, a nossa religião, independente se somos cristãos ou não, ela se torna vã. Ela se torna nada diante de Deus. Então nós percebemos que a palavra de Deus vai dizer que é preciso controlar a língua. Meus queridos e amados irmãos, os judeus, eles guardam, grande parte dos judeus, um manual que eles têm chamado a Torá. E eles seguem os mandamentos. Se nós observarmos, alguém vai dizer, quantos mandamentos Deus ordenou no Antigo Testamento que fosse observado? 10 mandamentos. Mas são muito mais. São cerca de 613 mandamentos. Então, os judeus, eles seguem regras. E eles procuram não transgredir, mesmo sabendo que alguns deles é impossível do homem praticar. Dentro da nossa fraqueza como seres humanos. 613 mandamentos. Agora, olhando aqui, nós vamos ver que 248 mandamentos são positivos. Ou seja, Deus está dizendo, não coma, faça isso, anda dessa forma. São leis positivas, mais 365 leis que também existem são negativas, quando Deus está exortando, dizendo, não pode adorar outro Deus além de mim, e assim sucessivamente muitos outros. Então são 248 leis positivas e 365 leis negativas, Deus dizendo não. Mas existe algo, uma das leis que é observada por todo judeu, que é a questão do Lashon Hará. Ou seja, o Lashon Hará é uma das prioridades, como outras que são principais para eles. O Lashon Hará, eles guardam com muito cuidado. E o que é o Lashon Hará? O Lashon Hará é não falar mal dos outros. Você não vai ver um judeu ortodoxo falando mal de ninguém. Por quê? Porque se a palavra diz que quem fala mal, quem não guarda a língua e quem anda de qualquer maneira recebe sobre si maldições, eles não assim fazem. Agora, não é só quem fala, mas há também aquele que ouve. Porque talvez a pessoa não fala, mas ele tem ouvidos para ouvir as mentiras, fofocas, as críticas que outros vão dizer. E de uma maneira ou de outra, essa pessoa também está participando do mesmo pecado que o outro está falando a ele. Então nós precisamos entender que assim como os judeus não praticam o Lashon Hará, ou seja, não fala mal e nem ouve mal de alguém que vem falar de qualquer que seja pessoa, nós como cristão verdadeiro que servimos ao Cristo ressuscitado, precisamos tomar cuidado com o que é que nós estamos falando. E nós olhando a palavra de Deus, nós vamos entender o quê? Que Jesus vai dizer que pelas palavras você é condenado
e pela palavra você é absorvido, ou seja, tudo quanto o homem fizer, ele há de dar conta no dia do juízo. O que Jesus está dizendo é que a língua que revela o coração, a língua é que revela o coração do homem. Mateus 12, 34, 35. A Bíblia vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você logo consegue discernir o que uma pessoa e qual é o estado dela quando você conversa com ela. Você já percebe se ela é espiritual, se ela é uma pessoa que está magoada, se ela é uma pessoa que está passando por qualquer tipo de situação, se ela é uma pessoa que fala a verdade, se ela é uma pessoa que mente. Logo no ouvir o que ela está falando, você vai conseguir identificar como está o coração daquela pessoa. Não precisa de muita revelação, o que precisa é somente ouvir e entender qual tipo de mensagem essa pessoa está passando. E nós observamos aqui que em Provérbios 6, 16 a 19, a Bíblia vai fazer uma questão de frisar algumas situações que acontecem entre o povo. Olha bem, a palavra irrefletida, a conversa torpe, a mentira leviana, as acusações maldosas e as orquestração tramada para destruir, reputações são prova incontestável de grande poder destruidor da língua, e que assim procede, deve questionar se realmente conhece a Deus. Olha bem, se uma pessoa, ela está na casa de Deus, e ela usa palavras que machucam, conversas topper, mentiras levianas, acusações maldosas, porque tem pessoas dizendo ser religiosa, ser cristã, e elas estão agindo de formas maldosas, mentindo, falando mal, se levantando contra o seu próximo. Será que esta pessoa, o proceder dela realmente é de alguém que conhece a Deus? Claro que não. Mas só que tem muitos dizendo: eu vou para o céu, quando na verdade ele fala mal do irmão, ele inveja o irmão, ele persegue o irmão, ele quer matar o irmão, ele odeia o fulano, ele odeia o ciclano. Então esse não é um coração de alguém que está transformado. Por quê? Porque se a língua é má, suja e ferina, a religião então é vazia e nula. Entenda o que está sendo falado. Se a língua é má, fala que aquilo que está no coração suja, fere as pessoas, a religião é vazia e nula. A pessoa, em outras palavras, está perdendo tempo, porque esse não é o objetivo da igreja que vai subir no arrebatamento. Jesus não vem buscar um povo que tem discórdia entre si, que fala mal um dos outros, que se levanta contra o seu próximo. Jesus vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não podemos glorificar a Deus com a nossa língua e ao mesmo tempo destruir vidas com ela. Aqui eu glorifico, mas com a mesma língua que glorifico, eu vou matar. Que tipo de crente somos nós? Tiago vai fazer questão de chamar a atenção e dizer: não adianta ser religioso, não adianta pertencer a uma igreja, não adianta ter uma unção fulana ou ciclana, se não há conversão de verdade, se não há mudança de roteiro, porque evangelho é mudança de vida. Se o evangelho chegou e o evangelho hoje é inovado, tem evangelho para todo gosto, não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Cristo é aquele que renuncia a própria vida para viver o querer e a vontade de Deus. É esse o evangelho que ninguém quer ouvir hoje, obreiros que aqui estão e quem me assiste.
sabe do que eu estou falando. Isso aqui não agrada mais com o pastor Jefferson Alves, as pessoas, pastor Cário. O povo prefere ouvir uma palavra que vai massagear o ego delas, mas não querem consertar, não querem renunciar, não querem voltar ao começo e recomeçar de novo. Mas Tiago faz questão de dizer que se com essa boca, essa língua eu vou glorificar a Deus e com a mesma eu vou destruir vidas com ela, então isso não está certo. Alguma coisa está errada. Não podemos glorificar a Deus. A língua não pode ser um canal de vida e também um instrumento de morte e maldade. Ou é ou não é. E nós temos que vigiar. Porque de toda palavra que sair da nossa boca, nós vamos ter que prestar conta dela um dia diante de Deus. Toda palavra, seja ela de bem ou seja ela de ruim, ela vai ter que um dia ser prestado conta diante de Deus. Então nós podemos afirmar que a língua é como uma radiografia que revela o que está no nosso interior. Podemos dizer que a língua é uma radiografia daquilo que está dentro de cada ser humano. Não há coração puro se a língua é impura. Jesus, em outros métodos, em outras comparações, ele vai dizer: pelo fruto se conhece a árvore. Olha como é que Jesus está dizendo. Não precisa de ter revelações, não. Porque hoje a pessoa vai orar para saber se esse homem é de Deus. Olha para os frutos que ele está produzindo. Vou orar para ver se esse jovem é de Deus, se isso é de Deus. É só olhar os frutos que estão sendo produzidos que vai revelar o que está no coração dessa pessoa. Porque não há como a pessoa ter um coração puro se a língua é impura. Porque nós já vimos que Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se tem vida, se tem palavra, se tem unção, é isso que vai sair da boca de alguém que tem vida para profetizar. Mas se tem engano, mentira, prostituição, engano, mentiras, desordem, é isso que você vai ouvir. Tantas religiões, e qual é a religião certa? O juízo de Deus vai chegar. E qual é a religião certa? Nós começamos a entender que a religião sem atitudes e sem mudança pode ser a religião dos crentes. Os cristãos, ela vai se tornar vã. Não adianta nada para Deus. Porque a primeira coisa que Tiago vai dizer é que alguém que se diz ser religioso e não refrear a sua língua, a sua religião é vã. Não há língua santa se o coração é um poço de sujeira. Essa é a grande realidade. Não há cristianismo verdadeiro sem santidade na linguagem. Não há cristianismo verdadeiro se o linguajar ainda é impuro. Não, fulano é homem de Deus, mas ele é assim, ele ainda fala besteira, ele ainda fala umas piadas. Está errado, porque o crente vai ter que falar da palavra. O crente tem que falar aquilo que edifica, aquilo que fortalece. Não, mas as gírias lá do mundo, o que acontecia lá fora, não importa. Você é uma nova pessoa em Jesus. Comece a mudar os seus hábitos. E hábito não se muda de um dia para o outro. É necessário que haja persistência, esforço, renúncia para que nós possamos prevalecer. Deus só quer o coração, é? E que coração é esse que Deus quer? Pois se é nele que está a maldade de muitas coisas que acontecem. Pois se é dele que sai aquilo que a boca está dizendo e falando. E nesta noite o Senhor vem falar conosco através da Epístola Universal de Tiago, dizendo do poder que tem a língua, do poder que existe na vida daquele que diz ser um religioso, mas que não vigia.
Os judeus já aprenderam que o Lashon Hará não se deve praticar. Não só praticar, falar, mas ouvir. Você sabia que quando você abre a porta da sua casa e alguém fala de alguém dentro da sua casa, você está sendo amaldiçoado juntamente com ela? E se você não sabia, eu quero te falar que quando você fala mal de alguém, ou alguém fala mal de você, e vem sobre ela todas as cargas negativas, e sobre a sua vida que está lá inocentemente, as bênçãos de Deus estão sendo derramadas. Sabe por quê? Porque Deus transforma a maldição em bênção para você. É por isso que tentam matar, tentam destruir, falam mal, mas a pessoa só prospera, só é abençoado, enquanto aqueles que falam estão ficando para trás, e se não arrependerem e mudar o rumo da vida que eles estão vivendo, a trombeta vai soar e eles vão ficar e chorarão e lamentarão muito. Então nessa noite, no ensino dessa noite, Deus está dizendo: vigia o que você vai falar, vigia o que você quer ouvir. Se o coração estiver certo, a língua mostrará isto. Essa é a radiografia do coração. É que mostra o que verdadeiramente nós estamos vivendo. Agora, nós podemos concordar aqui que a língua, ela demonstra, como a radiografia, o nosso coração está sendo mostrado através daquilo que nós estamos falando. E o que nós temos percebido com relação à radiografia do coração? O que você agora aí nesse banco, você que está em casa, ouvindo essa palavra agora, você que é religioso, você que pertence a Jesus Cristo, você que frequenta a igreja, que vai na casa de Deus, agora o que é que está sendo percebido por você? Porque nesse momento é um momento de autoanálise, onde a gente começa a pensar, e a vida e a consciência começa a mostrar o que nós temos feito, o que nós temos falado, como é que nós temos nos portado como servos e servas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui, pelo menos duas coisas. A língua tem poder de edificar, mas também tem poder de matar. Essa é a grande realidade, aonde muitas pessoas não têm dado importância, aonde pessoas se sentem bem em falar mal das pessoas. Se não falarem mal das pessoas, a pessoa se sente até, fica até doente, porque ela sente um prazer tão grande, enquanto está falando mal de alguém, que parece que o dia fica pequeno, parece que as horas vão voar, e essa pessoa tem prazer naquilo que mata, naquilo que destrói, e mesmo assim essas pessoas dizem ser religiosas. É um perigo, e é o que nós vemos. Então, a primeira coisa que Tiago vai dizer: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Segunda coisa que ele vai dizer, no versículo 27, o verdadeiro crente tem uma vida santa. Versículo 27, a parte B. O verdadeiro religioso, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão tem uma vida santa. Aquele que nasce ou nasceu de novo, guarda-se incontaminado do mundo, isto é, do sistema de valores pervertidos, corruptos, sujos, imorais, inconsequentes. Então o cristão de verdade, ele tem uma transformação de vida. Ele tem uma vida diferente, que é santa. O que é santidade? É separação. Aquele que veio para Cristo, agora tem uma vida de transformação. Como? Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais.
Se mentia, não mente mais. Se prostituía, não prostitui mais. Sabe o que é isso? Mudança. E Tiago vai dizer: e se alguém de vós cuida ser religioso, no versículo 27, a parte B, e guarda-se da corrupção do mundo. Olha aí. Então nós, como um verdadeiro religioso, um verdadeiro servo de Deus, porque a religião é só uma forma de aproximar de Deus, mas o que muda a nossa vida não é a religião, o que muda a nossa vida é Cristo, é a palavra, é essa que muda. Não adianta pertencer a diversas religiões se não tem mudança de caráter e novo posicionamento. Se o crente autêntico, ser crente autêntico não é tomar a forma do mundo e conformar com a palavra de Deus. Crente autêntico não é se conformar com o mundo, não. A Bíblia diz: não conformei com este século, mas e se conformar com a palavra de Deus. Não adianta só se conformar. Nós precisamos deixar de somente ouvinte. Não, é isso que a palavra diz, não é? Amém. A Bíblia diz que eu tenho que amar. Você se conforma. Não, mas a Bíblia diz que não pode se prostituir. Você até se conforma, mas continua praticando o que é errado. Não, eu respeito a palavra, mas continua fazendo o que é errado. Não adianta se conformar. Nós precisamos dar um basta na situação que nos coloca como prisioneiros. Era o que Tiago estava dizendo: não adianta ser cristão, não adianta pertencer a uma igreja, não adianta se não houver mudança de vida e se não tiver uma vida santa diante do Senhor. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quando nós vemos Josué dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A Bíblia está dizendo que primeiro tem que santificar, para depois ver as maravilhas do Senhor. E santificação, nós precisamos renunciar, nós precisamos retroceder, para não praticar aquilo que praticávamos. Não é só na palavra: eu estou me santificando, quando na verdade a minha vida não mudou nada. Um certo escritor vai dizer o seguinte, olha bem o título de um dos seus livros: creio sim, mas e daí? Creio sim, mas e daí? Talvez eu pergunte para você: você crê? Creio. E daí? Isso não quer dizer nada. O simples fato de crer não me faz melhor. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, sim. Mas não adianta crer e não praticar, não obedecer. Porque o diabo, ele crê que até estremece, mas não obedece. É o que Deus está nos revelando nessa noite, dizendo que para ser um cristão nós precisamos não somente crer. Se você chega lá no mundo lá fora e você diz: você crê em Deus? Creio. Você não vai dificilmente encontrar alguém que vai dizer: eu não creio. Talvez até o ateu vai dizer: eu creio também. Mas não adianta simplesmente crer, porque nós vivemos numa época que está marcada por uma imundícia moral. Nós vivemos numa época onde está marcada pela imundícia moral, perigos da contaminação pelo mundo por meio de suas diversões. Não, só vou me divertir, cuidado. Não, eu só vou ficar ali, eu sou crente, mas não sou morto, não. Hoje até nós vemos pessoas que dizem ser cristãs postando fotos seminuas em redes sociais e ainda diz que é um cristão separado.
e quando chega de noite está com o microfone aqui na frente, falando de Jesus e pula para lá e para cá. Não adianta somente crer. O que adianta isso? Não adianta ser um religioso e pertencer a uma igreja quando não há mudança e o mundo está aí com as suas armadilhas, as suas diversões, os seus encantamentos, principalmente na questão da internet, e nós temos que tomar muito cuidado, e você sabe do que é que está sendo falado aqui nessa noite. Não adianta nós estarmos todo dia no culto, mas quando na verdade nós não nos afastamos, não nos isolamos daquilo que diz ser do mundo. Tiago está dizendo que devemos manter livre de tudo isso e que não devemos nos contaminar com as tais coisas. Se nós vermos 2 Timóteo 4,10, a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia vai dizer. Fala que Demas, que amou o presente século, abandonou a fé. Lembra quando Paulo vai dizer em 2 Timóteo, envia-me alguém, porque Demas, por amor ao presente século, ou seja, atraído por aquilo que o mundo oferece, abandonou a fé. Quantas pessoas, atraídos por aquilo que o mundo oferece, deixaram a casa de Deus, deixaram a obra de Deus, estão se desculpando para viver participantes daquilo que o mundo está oferecendo todos os dias, todos os momentos. Mas nessa noite Deus está dizendo que não basta apenas ser religioso, pertencer a uma igreja, é preciso ter uma vida de separação. Antigamente as pessoas, quando viam um crente, sabia que ele era crente. Por quê? O modo dele vestir era diferente. O modo dele andar, de falar, de se comportar era totalmente diferente das pessoas que vivem no mundo. Mas hoje, se nós chegarmos em determinados lugares, nós não vamos saber discernir quem é e quem não é. E muitas das vezes nós ficamos até surpresos nesses dias. Eu estive num lugar arrumando o carro, uma peça no carro, e de repente chegou um moço, e eu conversando, eu conheci ele de infância. Aí ele falou uma coisa, falava outra, falava de viagem, que conhecia a praia não sei de onde, a praia no Ciclano, e estava indo para outra viagem. E ele disse, só que tem um negócio, a cervejinha, isso aqui, aquilo ali, isso aqui, muitas coisas que ele falou. Ele disse, isso aqui não tem como eu deixar. Aí no final da conversa ele disse, mas eu sou crente. Sou crente lá da igreja de fulano de tal. Falei, crente desse jeito, irmão, até o diabo é. Pessoas que estão sendo atraídas pelo mundo. Pessoas que deixaram de viver a vontade do Senhor para viver as próprias vontades. Se nós olhássemos mais para dentro de cada um de nós, nós seríamos muito melhores. Eu não estou aqui para condenar A e B, porque do jeito que a palavra corta para lá, ela corta para cá também. E a gente precisa melhorar muito. A gente precisa melhorar muito para que nós possamos verdadeiramente ser cheio da glória e do poder de Deus. Então nós percebemos que Demas, o discípulo, abandonou o seu mestre. Por quê? Pelo presente século, ou seja, naquela época o mundo sempre foi atrativo. O inimigo sempre usou os melhores cenários para tirar aqueles que têm fé em Deus da presença do Senhor, como Sansão, como os jovens na Babilônia. São muitos os atrativos, mas aquele que está em Deus e se decidiu servir ao Senhor, ele vai permanecer na presença do Pai. E eu quero te dizer uma coisa, irmão. Tem gente dizendo assim, mas a salvação é de graça. É para nós, mas custou um grande preço para Jesus.
preço de sangue. E Ele nos deu liberdade para vivermos. Olha bem, fomos tirados do mundo e separados para Deus. Somos enviados de volta ao mundo, não para imitarmos, não para cobiçarmos as coisas más que há nele, mas para sermos luz do mundo e referência de vida diferente e feliz. Deus nos tirou do mundo e nos envia de volta para o mundo, mas para ser sal da terra e luz do mundo. Ele não nos envia para que nós possamos copiar o mundo, querer viver como o mundo, mas sim para sermos referência para muitos que precisam e vão precisar do seu, do meu, do nossos testemunhos como verdadeiros cristãos que executa a palavra de Deus. Estamos nele, não para que ele nos contamine, mas para sermos neles um instrumento de transformação. Jesus, uma certa vez, ele diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. E uma certa feita, Jesus diz: olha, eu não vou dizer que vocês não vivam no mundo, porque senão vocês teriam que ser tirados dele. Mas não é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo, que muitos às vezes interpretam errada. Olha bem, estamos nele, não para que ele nos contamine, mas para sermos nele instrumento de transformação. É para isso que Deus te constituiu como profeta no meio desta nação. É para isso que Deus te levantou como missionária, como diaconisa, como um servo, como uma serva do Senhor, para trazer transformação na vida daqueles que através de você irão se converter ao Evangelho e dizer: eu quero Deus. Quantas pessoas já se converteram por causa do seu testemunho? Quantas pessoas já vieram a Cristo por causa de um testemunho de alguém? E quantas têm se desviado pelo mau testemunho de muitas pessoas? Mas a Bíblia diz: ai daquele a quem vier o escândalo. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar nas profundezas do mar. E nós falamos aqui, irmão, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E toda palavra que for proferida, toda palavra falada, nós teremos que prestar conta dela no dia do juízo, no dia de Deus. Aquela pequena mentira, vai prestar conta. Aquela endossadinha para valorizar, vai prestar conta. Fale a verdade, não fale nada além da verdade. Deixa de chamar de grosso. Deixa de te chamar de careta, de quadrado. Deixa de te chamar de santão, de santona. Mas continue na presença do Espírito Santo. Porque essa vida passa, mas a eterna não acaba. Essa vida de 100 anos aqui, se vivermos, se tivermos a felicidade de vivê-la, será muito pequena diante da eternidade. Os bel prazeres que o mundo oferece, as coisas e as bandejas que o inimigo propõe, não se compara por aquilo que está te aguardando, lhe esperando. Além de tudo, você herdará a vida eterna e ainda participará de coisas gloriosas nessa terra. Porque não tem coisa melhor do que ter paz com Deus. Porque não tem coisa melhor do que você olhar assim para dentro de você e dizer: Pai, eu sou pequeno, frágil, mas eu te amo, me ajuda. Continua estendendo as mãos, vai na minha frente. A melhor coisa que tem é essa. E Martinho Lutero, em uma das suas teses, ele vai dizer que todo homem não deva lutar contra a sua própria consciência. Terrível coisa é a pessoa estar na casa de Deus e dizendo: se Jesus voltar, eu estou perdido. Se a trombeta soar, e se acontecer isso comigo, eu não vou me salvar. Isso é coisa muito triste, mas é bom quando a pessoa diz, como disse o apóstolo Paulo: já estou sendo entregue
entregue para ser morto. Mas de uma coisa eu tenho certeza e sei em quem eu tenho crido, que o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Vale a pena deixar tudo e santificar. Vale a pena santificar a vida diante do Senhor. Agora, em sua opinião, o que é? E o que significa sermos luz do mundo e sal da terra? O que é e o que significa isso para mim e para você? Ser sal e luz. Jesus vai dizer que ninguém acende uma luz para colocar debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama, de uma mesa, mas se coloca a luz no velador. Jesus sempre falava por comparações. E havia uma cidade próxima ao mar da Galileia, aonde aquela cidade era edificada sobre um monte, de todos os lugares aquela cidade era vista, e quando acendia-se as luzes, as tochas naquela cidade, naquela época, todos viam uma cidade que estava edificada e não tinha como se esconder. É o que eu estou te perguntando: o que é ser luz do mundo? É viver camuflado, escondido? Não. Ser luz é estar presente, e aonde se chega todos dizem: é lá um cristão. Ali vai um cristão, aquilo ali eu estou conhecendo que é um servo, que é uma serva do Senhor. Sabe por quê? Porque ser luz não dá para se esconder. E na verdade, não existe trevas. Eu entendi que não existe trevas. O que existe é a ausência de luz. Porque aonde chega a luz, as trevas são dissipadas. Ah, fulano está na escuridão. Não, se ele está na luz, ele está vivendo em harmonia com o Espírito Santo. Então o que está faltando é a luz brilhar entre os homens. Você tem noção o que é ser luz e ser colocado no velador, como está essa lâmpada iluminando aqui nessa noite? Todos que entram percebem ela aí. Agora, e o que é ser sal? Nós sabemos que o sal, ele tem grande significado. Primeiro, ele dá sabor. Sabor. Só que tem que ser na medida. Crente precisa ser temperado e ter domínio próprio. Já viu aqueles crentes que quer ser crente demais e ele acaba afastando as pessoas? Porque a Bíblia vai dizer: não seja tu demasiadamente justo aos seus próprios olhos, porque assim mesmo destruirá. Então sal dá sabor, sal conserva. Quem não tinha geladeira e morava na roça, aí matava um boi, aí o que fazia? Aí colocava sal na carne e pendurava a carne, e a carne poderia ser guardada por muitos dias, e nada destruía e nem trazia ruína àquela carne, porque o sal conserva, o sal dá sabor. Mas tem que ser na medida certa. Mas se o sal perder o seu sabor, como disse Jesus, para mais nada ele presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Tem muita gente que perdeu a moral. Tem muita gente que na boca das pessoas não vale nada. Não é porque estão perseguindo ele, não, é porque ele não presta mesmo. Porque ele diz que é cristão, mas compra e não paga. Ele diz que é cristão, mas no trabalho faz tudo diferente. Ele diz que é cristão, mas tem amante. Ele diz que é cristão, está adulterando. Ele diz que é cristão, mas tem segundas intenções. E as pessoas olham para ele e não dá nem um pingo de valor, e ele nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Então tem que haver mudança.
Cuidado com aquilo que fala e busque uma vida de santificação, de separação, porque isso fará a diferença. Agora, para encerrar, olha o que Tiago vai dizer. 3 coisas ele falou, pelo menos aqui. E a terceira foi o seguinte: a religião pura, imaculada para Deus, o Pai, é esta que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, Tiago, quando ele fala nessa carta, ele está trazendo a realidade que não basta simplesmente ser um crente, não basta pertencer a uma das 40 mil ou 60 mil religiões diferentes no mundo, não adianta. Eu sou lá da igreja Ebenezer, grande coisa, porque é da igreja Ebenezer ou da Madureira, grande coisa. Eu sou da Universal do Reino, grande coisa. O que muda e faz diferença é o que você é. É o que está dentro de você, é que diz verdadeiramente quem você é. Não adianta, eu tenho 30 anos de crente, mas é 30 anos falando mal dos outros e desconvertido e desviando pessoas. Não adianta. E o outro chegou com 6 meses, já ganhou vida já desceram as águas, se batizaram, enquanto o crente velho está lá, se humano, perseguindo e querendo matar a fé dos novos que estão chegando na igreja. Sabe o que é isso? Contaminados, fermentados. Só é um religioso, como os fariseus, faziam tudo para perseguir, para matar, mas a igreja de Cristo é aqueles que acolhem, é aquele que estende a mão, é aquele que mesmo a pessoa na sarjeta caído, ele ainda faz como fez o bom samaritano, abraça, traz para perto e diz: Jesus te ama, eu também te amo, não deixe, não abandone a fé, vamos para frente. Agora precisamos entender que todo homem tem livre-arbítrio, tem direito de escolha. Todos nós podemos decidir o que queremos. O jovem, o obreiro, o irmão, a irmã, o casal, nós que decidimos quem é que nós vamos ser. Então nós vemos ele dizer aqui o seguinte: o verdadeiro crente tem compaixão dos necessitados. Aquele que nasceu de novo não é egocêntrico, não vive só para si, não vive recuado só no seu mundo. Então o crente que nasceu de novo, ele não vive para si próprio, ele não vive recuado, olhando só para si. Mas esse crente que nasceu de novo, ele sai do casulo, ele se levanta de uma posição de indiferença e age. O cristão genuíno, o cristão e a religião que agrada a Deus, é aquele que pratica o lashon hará, que não fala mal de ninguém e nem ouve fofoca de ninguém. Ninguém está falando aqui em questão de falar de alguém para alguma finalidade boa, ou até mesmo alguém que vai ser entrevistado para emprego. Precisa saber quem é o indivíduo para que então essa pessoa seja contratada. Talvez se pergunta por alguém, fala de alguém na finalidade de ajudar a pessoa e saber o que ela precisa. É diferente, mas nós estamos falando aqui de alguém que fala mal ou dá os seus ouvidos para ouvir alguém que fala mal das pessoas. Então essa pessoa que se converte, ela sai do seu mundo e começa a viver com compaixão e misericórdia para ajudar aqueles que mais precisam. Esta é a religião verdadeira. Esta é a religião que no dia do juízo de Deus vai prevalecer. O amor. E nós sabemos, e nós vamos ver aqui o seguinte: pessoas que têm a mão aberta, coração cheio de dádivas, bolso generoso,
e não ama apenas de palavra, mas de coração. Porque falar é uma coisa e viver na prática é outra. Se você quer ver o sobrenatural de Deus começar a acontecer na sua vida, faça em vez de falar. É a verdade que tem que acontecer, é essa. Eu dei aqui uma opinião para os irmãos, a questão da oferta. E os irmãos às vezes ficam perguntando: pastor, eu não sou dizimista. É um grande problema seu. Por quê? Não ser dizimista diz que você não cumpre com fidelidade segundo o que a palavra diz. Ah, pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Olha, milagre não se recebe porque pede por milagre, não. Milagre é questão de honra. Quando você honra, o milagre acontece. Ah, tem gente, Jesus me cura, Jesus abre a porta, mas não consegue honrar. Desonra o próprio Deus que serve. Quando você honra, a Bíblia diz: eu honro aqueles que me honram, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aí se eu pegar um vaso e colocar aqui, e tem terra nesse vaso, e eu vou dizer assim: nasça um belo pé de árvore de maçã. Aí eu vou orar, a igreja, estenda a mão, ora. E todos nós estamos orando. Vai nascer um pé de maçã aqui? Não. E se eu pegar uma pequena semente e colocar ela nessa terra, o que vai acontecer? Vai nascer um pé de maçã. Sabe por quê? Não seja só ouvinte, mas praticante. Praticante da palavra. O milagre só acontece quando nós honramos a palavra, e assim Deus começa a nos honrar. Deus começa a movimentar em prol das nossas vidas, e aquilo que nós não tínhamos, nós vamos ter. Aquilo que nós não víamos, nós vamos ver. Aquilo que nós jamais pensávamos, vai acontecer. Essa é a verdadeira, e Tiago está exortando, e Tiago está querendo abrir os nossos olhos, para nós sermos um crente transformado, que nasceu de novo, e viver no nosso mundo cheio de egoísmo. Não é isso que Deus quer. Deus quer um povo que compartilha, um povo que entende que é melhor dar do que receber, alguém que já entendeu que ninguém vence, Deus nos dá. Alguém que já compreendeu que a palavra é soberana e que a palavra está acima de todas as coisas. Alguém que já entendeu que eu não posso estar no culto para impressionar alguém. Alguém que já percebeu que eu não posso vir ao culto para o pastor me ver lá. Eu não posso estar fazendo isso porque eu fui submisso pela ordem pastoral para fazer. Não é isso. É bom quando nós entendemos que é melhor obedecer a Deus do que os homens. É melhor quando nós entendemos que, quando nós entendemos o que Deus quer falar, então nós vamos ser cheios, vamos ser agraciados, vamos ser renovados pelo poder de Deus. Então Tiago está dizendo: ei, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Visitar os órfãos e viúvas significa viver envolvimento e compaixão manifestada em ajuda concreta e no suprimento das necessidades reais daqueles que mais carecem e sofrem. Quando a Bíblia diz aqui, visita as viúvas e os órfãos, Jesus está dizendo aquele que atende ao necessitado. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que socorre o necessitado no dia da angústia. Você chega lá, a pessoa não tem nada para comer. Você ora, Jesus envia o alimento. E o dinheiro no bolso.
e a pessoa passando fome. O que eu fiz? Nada. Eu fui apenas um mero religioso. Eu posso orar? Posso. Mas depois aprender a enfiar a mão no bolso e dizer: compra o leite para o seu filho que está faltando. Aquela pessoa vai sentir algo sobrenatural na vida dela, que nenhum sermão bonito e cheio de beleza vai fazer. Então nós precisamos começar a refletir sobre a questão de ser doador. Jesus, uma certa vez, ele vai dizer: o que queres que façam para você, façais para alguém. Nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes nós queremos ser ajudados, mas não queremos ajudar. Às vezes nós queremos ser amados, mas não queremos amar. E a Bíblia vai dizer, querido, da mesma forma que nós medirmos, nós também seremos medidos. Não pague o mal pelo mal. Não queira ser vingativo. Não queira retribuir mal por mal. Sabe por quê? Senão nós vamos entrar no automático de regras de homem, aonde a presença de Deus vai embora. Porque o sacerdote estava preocupado com a realização do culto. O levita estava preocupado, e o homem está morrendo, e ninguém vai se compadecer dele. Mas a Bíblia vai chamar o vilão da história, o bom samaritano. Aqueles que não se davam com o judeu e era desprezado porque erraram no passado, se contaminaram com deuses e casaram com pessoas estranhas e foram rejeitados. Mas Jesus, naquele dia, na beira daquele poço, mostrou para aquela mulher que a religião não é maior do que ele. Aí alguém vai olhar e dizer, aquela mulher, quando Jesus disse: olha, discípulo, pode ir buscar aí alimento, alguma coisa, porque eles não iam suportar ver Jesus conversando com aquela mulher. E Jesus, quando para à beira do poço e pede água, ela diz: como tu, sendo judeu, me pede água para beber? Não sabe a briga e a intriga que existe entre os judeus e os samaritanos? E Jesus disse: se soubesse quem te pede água para beber, me pediria e eu lhe daria água viva que correrá no seu ventre. E Jesus começa a revelar algo sobrenatural para ela, de forma que ela começa a chorar. Ela começa a se encher. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher foi curada, foi transformada. E ela ficou no seu casulo, com seu egoísmo, quando recebeu o novo nascimento? Não, a Bíblia diz que toda a cidade veio ver o que tinha acontecido. Porque quem tem nascimento, quem é cristão de verdade, não quer a bênção só para ele, não quer a vitória só para ele, mas ele também quer que as mesmas pessoas que estão lá fora venham participar da grande bênção. Esta é a verdadeira religião para Deus. Eu não sei aonde é que vai parar a igreja do século 21. Eu não sei. Porque é uma marcação, é um ódio tão grande no coração de muitas pessoas, que tem hora que dá medo na gente. Não estou dizendo que não há conflitos e intriga entre um povo. Existe sim, na hora até pode ter até algum tipo de confronto, mas tem que prevalecer o perdão. Tem que prevalecer o perdão. Agora, a salvação vem somente pela fé. Pela morte que Cristo teve na cruz do Calvário e na sua ressurreição gloriosa. A morte é só através da fé e da morte e ressurreição de Cristo. O cuidado dos necessitados não é para a salvação. Não. Mas é uma expressão visível dela na vida do verdadeiro crente. A salvação, ou seja, o socorrer o necessitado, não quer dizer que é salvação, não.
Porque ninguém é salvo por obra. É a Bíblia que diz, mas é um sinal que aí está um verdadeiro crente, que aí está um verdadeiro servo do Senhor. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas com evidência de que somos salvos. Não estamos aqui fazendo essas obras que estamos falando, como Jesus mesmo diz, Tiago está dizendo, para sermos salvos, mas é a evidência do que estamos fazendo, é que nos mostra que somos salvos. Se tivermos um encontro com Deus, não vemos somente Ele, mas vemos a nós mesmos e também ao nosso próximo. Se você teve um encontro com Deus, você não vai ver só Deus, você vai ver você, e você também vai ver o seu próximo, que precisa da palavra. No dia do juízo, teremos que prestar conta da nossa vida. Quantas vidas você tem? Só uma. Então cuida, vamos cuidar da nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos cuidar da vida de A e B e nós vamos perecer. Porque quem cuida da vida dos outros esquece da própria. E nós precisamos começar a olhar para dentro de nós e pedir o Espírito Santo que nos dê condições para entendermos o que nós precisamos fazer. Seremos julgados segundo as nossas obras. Aí a Bíblia vai dizer: dá pão a quem tem fome, roupa a quem está nu, cobertor para quem está enfermo, está com frio, e visitar os enfermos e os presos. E a Bíblia continua dizendo que nós devemos, em Mateus 25, 34 e 46, vai continuar dizendo que nós devemos fazer obras, trabalhos que precisam ser realizados a fim de que pessoas sejam alcançadas. É muito bom nós pregarmos aqui na igreja, não vamos ter retaliações, vamos ter aí uma grande maioria de pessoas dando glória quando nós pregamos, mas lá, nos presídios, nos hospitais, pelas ruas da cidade, à noite ou de dia, você vai encontrar diversidade de pessoas necessitadas, com frio, com fome, enfermas, e é o trabalho da igreja, não é aqui dentro. O trabalho da igreja de Cristo está lá fora. Porque Jesus mesmo disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao dono da seara, que é Deus, para que mande ceifeiros para essa seara. Para concluir e terminar, então a última coisa é prestar ajudas a quem necessita. No meio de tantos tipos de religiões, falamos aqui, que existem no mundo, precisamos descobrir como podemos viver esta verdadeira religiosidade. Em meio a tantas religiões, precisamos aprender como viver a verdadeira religiosidade. E nós aprendemos com Tiago aqui 3 coisas: guardar a língua de todo mal, cuidando dos necessitados e buscando a santidade em Jesus Cristo. Esta é a verdadeira religião. Aí em meio de 40, 60 mil religiões que existem no mundo diferentes, qual é a religião que agrada a Deus? Eu creio que você entendeu nessa noite. Fica de pé. E nesse momento, o que é que precisamos para sermos melhores? O que é que nós precisamos para vencermos as batalhas? Uma coisa só é necessária: é ouvir, obedecer e praticar. E assim nós vamos desfrutar das maiores bênçãos celestiais que Deus tem para a minha e para a sua vida. Feche os teus olhos e fale com Deus agora. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. Pai celestial,
Eterno e glorioso Pai, eu estou diante dessa noite, mais uma vez, diante dessas pessoas que aqui estão, e essas pessoas que também estão nos assistindo através da internet. Pai, eu sei que muitas das vezes, ó Pai, nós nos apegamos a tantas coisas, esquecemos do principal, que é fazer e cumprir com a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós oramos para que o Senhor, que nos deu liberdade, nos deu vida eterna, possa nos dar sabedoria e discernimento, entendimento, para que nós possamos ir ao encontro daquelas pessoas que estão nas trevas, sem a luz do Espírito Santo. Senhor, e que nós possamos, ó Pai, ser compassivos, misericordiosos, e que nós possamos ter compaixão, ou seja, sentir a mesma dor que o nosso próximo está sentindo. É assim que o Senhor quer nos mostrar o verdadeiro poder da palavra, o verdadeiro poder através da religião. Senhor Deus, nos ensina, ó Pai, nos separar mais ainda do mundo, porque estamos no mundo, mas não somos dele. E nós sabemos, ó Pai, que a concupiscência do mundo passa, mas aquele que faz a Tua vontade, esse permanecerá para sempre. Meu Deus, não precisamos apenas ser crente, não adianta pertencermos somente a uma igreja, mas temos que ser diferentes, temos que ser pessoas, ó Pai, aleluia, cheia da graça e do poder de Deus, e ter humildade para entender que precisamos melhorar a cada dia. Espírito Santo do Senhor, aonde houver um coração vazio agora, aonde houver um necessitado agora, aonde houver uma pessoa sofrendo, uma pessoa que se afastou, se distanciou, como fez o filho pródigo, quando ele voltou, meu Deus, aquele irmão que tinha ficado em casa, não queria entender a volta dele, e assim tem acontecido nos dias de hoje, quando alguém cai no nosso meio, e que retorna para casa, muitas das vezes ele é desprezado, ninguém quer compreender, nem dar uma oportunidade, mas como diz a Tua palavra, que nós devemos ser bons soldados de Cristo, e cumprir a nossa missão, e o que faz prevalecer é o amor, o que faz prevalecer é o amor, é a grandiosidade do amor de Deus, que precisa expandir nos nossos corações. Coloca amor no nosso coração, mais amor, Jesus, em nossos corações, e nos ajuda a completar a carreira que nos está proposta, porque eu sei que naquele dia ouviremos de Ti dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra tu no gozo do Senhor, na terra que está preparada antes da fundação do mundo. Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de glória, toma a Tua igreja aqui, toma aquele que está em casa, fortifica-os na Tua presença, e faz grandes maravilhas, e nos dar santificação cada dia, em nome de Jesus. Amém? A vitória é nossa. Aplauda o nome do Senhor, se você pode, e glorifica o nome dEle, porque Ele é fiel.